Meu bolo de arroz e maçã fica sempre embatumado. Onde estou errando? Ó, veja bem. O bolo, gente, ele murcha ou embatuma, né? O nosso vocabulário aqui. Quando? Primeiro, há um desequilíbrio na massa, geralmente por excesso de líquido. O que é excesso de líquido? Excesso de ovos, por exemplo, às vezes os ovos estão muito grandes. Excesso de iogurte, né, que vai num bolo aqui de arroz. Ou então excesso da própria maçã, que tem muito líquido, né? Excesso de leite. Geralmente acontece por excesso de líquido, tá? Mas o excesso de fermento também pode fazer com que seu bolo cresça muito e murche. Tá certo? Segunda hipótese, bater muito a massa. Por quê, Fernanda? Pode embatumar. Porque se você estiver falando de bolos que vão farinha de trigo, o que acontece? Quanto mais você bate, mais desenvolve o glúten e mais elástica a massa vai ficar, menos ela vai crescer. Menos leve, mais pesada ela vai ficar. Tá certo? Outra coisa também que faz com que o bolo murche, abrir o forno antes da hora certa. O bolo tem que estar dourado, gente. Dourado em cima, dourado nas laterais para você tirar. Às vezes tem bolos que demoram mais para assar do que outros. Claro que isso depende da receita e depende também do tamanho do bolo, correto? Geralmente, depois de 20 minutos, a gente abre o forno, o bolo não baixa, né? Não abaixa. Mas isso também depende do sabor, tá? Então, abrir o forno antes de estar pronto pode acontecer do seu bolo murchar, tá? Ó, quando a forma é pequena e existe um volume em excesso de massa, ou seja, muita massa para aquela forma, o que vai acontecer? O bolo não vai ter espaço para crescer e ele também vai murchar, tá bom? No meio ele vai dar aquela barriguinha e vai murchar, ok? Forno muito frio também faz com que aquele bolo fique borbulhando, borbulhando, crescendo, crescendo, crescendo e demore demais para assar. Então, ele também pode murchar. Por esse motivo,